E aí pessoal, beleza? Sendo mais um vídeo do canal. Dessa vez, pessoal, tô aqui, né, finalmente, depois de muitos pedidos de vocês, muitos pedidos mesmo, tá? Pra fazer a história do GFL, um vídeo contando a história, né? Já que é um jogo que não tem legendas em português, né? Como é o GFL 2 agora, né? O GFL 1 não tem esse luxo. Então, muitos de vocês, né, que não manjam muito do inglês, né, tem certa dificuldade em entender a história do jogo em si. Então, nesse vídeo aqui, tá? Eu vou começar com a primeira parte. Essa série, ela vai ser separada em várias partes, contando a história de cada capítulo, capítulo por capítulo, tá? Pra ficar mais fácil de eu explicar as coisas pra vocês, tá? Nesse vídeo aqui, esse primeiro vídeo vai ser como um teste, pra ver como é que fica essa minha forma de contar a história aqui, tá? Pra mim ver também como é que vai ser a aceitação de vocês pra esse vídeo aqui. E com o tempo eu vou aprimorando isso, tá? E mais uma coisa, esse tipo de vídeo aqui vai ter vários spoilers da história, tá? Então ele vai servir pra você que jogou o jogo e deseja entender a história. Se você não jogou o jogo, jogue primeiro, depois volta aqui e vê o vídeo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá começar a história de Girls Frontline, parte 1. Em 2072, o mundo ainda lidava com as cicatrizes do incidente borboleta. E em meio ao caos, Pessica, uma cientista de uma empresa chamada 16 Lab, estava obcecada em procurar respostas e principalmente o motivo pela morte do seu antigo parceiro, Licores. Determinada, ela envia a lendária equipe AR em uma missão secreta. Essa missão tinha como objetivo se infiltrar em um território chamado Setor 9, que era um território controlado pela Sanguivis Ferry, e recuperar dados que poderiam revelar o motivo do incidente borboleta. E antes de continuar, pessoal, vou fazer uma pausa aqui para falar um pouco sobre a equipe AR em si e os membros dessa equipe. Começando pela M4A1, que é a líder da equipe. M4A1, mesmo sendo a líder da equipe, ela é vista como insegura e pouco confiável, muitas vezes se culpando pelos erros que ela acaba cometendo durante as missões, mas também é uma estrategista brilhante. Ela está disposta a sacrificar qualquer coisa para proteger as suas amigas, e a sua determinação foi um dos motivos dela se tornar a líder do AR Team. M4 Soap Mod 2 é a mais imprevisível da equipe, animada e energética, mas também é uma sádica que adora lutar e colecionar restos dos seus inimigos como troféus. Ainda assim, quando está entre suas amigas, ela se mostra inocente e sincera. Sua lealdade à equipe é absoluta. STAR-15, a voz da razão da equipe. Com uma postura séria e rigorosa que muitas vezes acaba sendo confundida com o mau humor, ela é focada na sua missão e muitas vezes até rebelde, questionando os objetivos da missão. Mas por trás dessa sua rigidez existe uma confiança plena nas suas companheiras, e ela é uma das primeiras a se colocar contra qualquer um que ouse ferir as suas amigas. E por último, M16A1, a veterana. Fazendo jus ao seu nome, experiente, calma e sempre com o conselho na hora certa, ela conhece a sua equipe como ninguém. Ela entende principalmente a M4A1 e as suas fraquezas e trata ela como uma irmã mais nova que precisa ser guiada. Continuando, após chegarem ao Setor 9, o R-Team recebe a confirmação de Pessica. O alvo era um antigo posto de comando, conhecido como Zona Segura 3. Segundo o M16, ali havia um computador usado pelo próprio Licores. A R-15 questiona por que diabos elas estão ali atrás de dados de um cara que já tá morto. Então a M4 fala que, como idosas, elas não devem questionar a missão, apenas cumpri-la. No interior da base encontram um banco de dados. O sistema é antigo, protegido por senha. Com a orientação da pesca, conseguem quebrar a barreira. E o download das informações começa. Enquanto elas são de boa ali copiando os arquivos, não demora muito para começar a dar merda. Uma voz do nada invade as comunicações. Essa voz então se apresenta sendo Agent, uma das líderes mais perigosas da Sanguivis Ferry. Ela revela que a sua mestra queria aqueles arquivos também, só que como o computador era muito arcaico, era muito antigo, elas não conseguiram quebrar aquela senha. E a equipe R tinha feito exatamente o que elas queriam. Sem tempo para reagir, as quatro são cercadas por ondas de inimigos, e o download não estava completo, vale lembrar. Então elas tinham que aguentar ali até o download ser concluído. E aí, meu amigo, começa o show de bala. É bala de um lado das SF, é bala do lado do R-Team, e fica nessa por vários minutos.
Depois de alguns minutos, o download finalmente é concluído, só que elas nem têm muito tempo para comemorar porque a M16 fala que o sinal da gente está se aproximando rapidamente. E assim que ela fala isso, do nada acontece uma explosão que atinge toda a Zona Segura 3, atordoando a equipe. Quando a M4 recobra a consciência, ela se vê nas mãos da Agent. A inimiga ergue pelo pescoço e começa a estrangular ela. E enquanto ela tá estrangulando a M4, ela fala que a M4 tem um olhar diferente das dolls que ela já matou. Ela também diz que a M4 roubou algo importante, que não vai sair viva dali. Quando a M4 tá quase cedendo, tá quase morrendo, a M16 aparece e dá um tiro na cabeça da Agent. Agora quica até o chão. Após derrotar a Agent, o R-Team sai vazado da Zona Segura 3. No caminho, elas encontram um grupo de dolls perdidas. Uma coisa que eu não comentei no começo do vídeo é que esse mesmo grupo elas encontram no começo da operação, antes de começar a operação. Elas topam com esse grupo aí, só que elas não chegam a entrar em contato com esse grupo. Só que como elas encontram esse grupo de novo, elas têm uma ideia que é usar esse grupo para ganhar tempo. E como a M4 tem essa tecnologia onde ela pode dar ordens sem precisar de um humano para isso, ela ordena que esse grupo fique lá e segure as forças da SF para que elas possam sair em segurança dali. Ela fica meio receosa e tal, mas mesmo assim ela continua a sua missão. Elas até conseguem ganhar um certo tempo, só que mesmo assim o cerco estava se fechando ainda, e as tropas inimigas estavam por todos os lados atrás delas. E então a M16 propõe o plano C, que é separar a equipe. A M4 fica meio assim porque ela não quer separar da equipe, porque a gente ainda pode estar viva por aí. Elas não sabem se elas mataram de fato a gente, então a M4 está preocupada com isso, ela não quer separar a equipe para isso. Mas a R15 fala que é a melhor forma delas conseguirem ter chance de sobreviver. E o plano é o quê? Elas se separarem e segurar as forças da SF para a M4 conseguir chegar em um QG da Griffin para pedir reforços e levar as informações em segurança. E a M4 promete que vai voltar com alguém de confiança para salvar suas amigas depois. E bom pessoal, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi a primeira parte de uma nova série que eu tô fazendo aqui no canal, tá? Narrando a história do Gears Frontline. Esse primeiro vídeo aqui é apenas o capítulo 0, tá? Outra coisa também é que se você já jogou o jogo, já conhece a história, já conhece o universo, deve ter notado que eu cortei algumas coisas, que eu não expliquei certas coisas. Essas coisas, pessoal, eu vou deixar para explicar ao longo dos vídeos, tá? Pra não ficar muita informação em um vídeo só. E os próximos vídeos serão neste estilo, tá? Cada vídeo vai ser focado em um capítulo específico, então o próximo vai ser o capítulo 1, depois capítulo 2, etc, etc. Então eu vou explicando as coisas conforme essas coisas vão sendo apresentadas no jogo, tá? A cada capítulo vai sendo apresentada alguma coisa nova sobre esse universo e eu vou parando para falar sobre essas coisas em cada capítulo, ok? Então é isso, tá? Comentem o que acharam do vídeo. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e fui!